E o AVC é exatamente o nosso assunto a partir de agora, por isso que eu casei uma coisa com uma outra. A gente vai falar com o Dr. Romildo exatamente sobre o AVC isquêmico, né, que foi o caso da Ellen Lopes. Primeiro, o que é, né, porque tem diferentes tipos de AVC, e cada vez que a gente tem, Dr. Romildo, muito bom dia, mais uma vez muito grata pela sua disponibilidade aqui em nos atender e repassar seus conhecimentos para os nossos ouvintes e telespectadores. Cada vez que a gente vê casos de pessoas, né, públicas que têm AVC, então a gente se volta para aquilo, nossa, está acontecendo muito caso, está aumentando o número de casos, o que pode estar acontecendo? Essas perguntas todas ficam aí povoando a nossa mente. E é claro que a gente vai fazer para o senhor, para saber se tem dados, mas inicialmente vamos falar sobre isso. O que é esse AVC isquêmico, o que acontece com as pessoas que são vítimas desse acidente vascular cerebral. Bom dia. Bom dia, Cíntia. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez esclarecer a população de uma doença que é tão prevalente. Então, AVC, o acidente vascular cerebral, ele é conhecido como derrame pela população. E o que é? Ele é um entupimento do vaso sanguíneo que leva, né, sangue ao cérebro por um coágulo. Tá? Esse corresponde a 85% dos casos. Então, esse tipo de AVC é o mais comum, além do hemorrágico, que também é tão grave quanto e causa tanta incapacidade e às vezes até morte prematura. Então, AVC isquêmico realmente é o mais comum, é o entupimento do vaso que leva sangue ao cérebro. É claro que cada caso é um caso, mas o que diferencia um do outro? A diferença é que o AVC isquêmico, ele, tanto quanto o hemorrágico, ele provoca, ou pode provocar, tem um potencial de provocar sequelas e morte. Mas o que diferencia é o mecanismo, é a causa. Por exemplo, o AVC isquêmico, que é o mais comum, que é esse que entope o vaso do cérebro, as causas mais comuns, o que leva ele a acontecer, é o acúmulo de fatores de riscos ao longo da vida. Geralmente pacientes com mais de 55 anos, ou seja, não é o paciente jovem de uma forma geral, mas que teve ou tem hipertensão arterial, né, pressão alta, o diabetes descontrolado, colesterol, obesidade, sedentarismo, fuma ou ingere álcool ou outras drogas. Então, quando você soma, ou seja, não é só um culpado, culmina ao longo dos anos, ao longo do tempo, com o entupimento desses vasos. Inclusive, esses mesmos fatores, além de causar o derrame, o AVC, eles causam também um infarto, né, do miocárdio, né, infarto do coração, problema renal que leva a hemodiálise, entupimento de vasos também da perna, trombose. Então, é uma causa que é multifatorial. Já o AVC hemorrágico, a principal causa, o principal vilão é a pressão alta ou o uso do cigarro. Então, existe também um componente hereditário, um componente genético, sobretudo em pacientes que têm aneurisma cerebral, que pode ter 4 vezes mais chance só em ter parente de primeiro grau com aneurisma. Então, a diferença é basicamente essa, no mecanismo, na forma como ele acontece e nas causas que levam ao próprio AVC. Doutor Romildo, o AVC, ele manda, além de tudo isso, o senhor deu aí um caminho, né? Sim. O senhor deu um caminho, mas ele manda recado, tipo, dor de cabeça, né? É a causa que mais a gente ouve relatos. Eu vou citar aqui, por exemplo, o caso, eu não sei se o dele foi isquêmico ou hemorrágico, daquele jogador lá em Corrente. E aí se falou que ele sentia dores de cabeça, tinha ido no hospital, etc. Tinha um histórico recente, inclusive tinha desmaiado num jogo recente também. É só para citar um caso, eu não sei o caso específico dele e eu sei que os senhores não gostam de falar sobre caso específico, mas é que eu lembrei que foi também um caso público recente. Isso, a história da dor de cabeça, né? Toda pessoa que tem dor de cabeça vai ter um AVC, ou toda AVC tem dor de cabeça antes? Então, em se tratando especificamente do AVC, a gente tem que quebrar esse mito, a gente considera mito. AVC não causa dor de cabeça, gente. Quando o AVC provocou a dor de cabeça, ele já apresentou o sangramento. Então, quando a gente usa a dor de cabeça como forma de prevenção, isso não é uma orientação que deve ser repassada à população. Porque, com frequência, a população quer procurar ajuda médica quando tem a dor de cabeça. Quando, na verdade, a dor de cabeça já é o resultado do AVC. Ele já aconteceu, já sangrou a cabeça. E junto
com a dor de cabeça, vem uma série de outros sintomas. Vômito, o desmaio, que é a perda de consciência, o caso que foi citado desse jogador, inclusive, é um quadro dramático. A gente costuma dizer que é 880. Tem que ir para a urgência, é impossível tratar esse tipo de dor de cabeça, não é qualquer dor de cabeça. É a pior dor de cabeça da vida, chama de cefaleia, que é uma dor de cabeça entrovoada. Então é extremamente dramático. Então, como forma de prevenção, não use a dor de cabeça para procurar ajuda médica. Em se tratando desse tipo de sangramento, existe uma história familiar, existe um controle dos fatores de riscos. Então, o que precisa é o acompanhamento médico regular. Não adianta, Cíntia, a gente falar, olha, quando você sentir uma dor de cabeça, procure o médico. É muito antes disso, gente. Quem tem a oportunidade de tratar, de contornar, de evitar essas sequelas, é justamente quem faz todas as avaliações preventivas regulares e aquele que, uma vez apresentando, aí sim vale a pena, dor de cabeça, fraqueza súbita de uma hora para outra, perda de equilíbrio, perda visual súbita, né? E além disso, a dificuldade de fala, ele deve procurar nos primeiros minutos ali, imediatamente, o serviço de urgência. Os pacientes que têm a oportunidade de tratar esse AVC mais comum, que é o isquêmico, esse que entope o vaso, são aqueles que conseguem chegar em até 4 horas e meia do início dos sintomas dentro de um complexo hospitalar. Então, não esperem sentir dor de cabeça. O AVC, ele não dói. Se aconteceu a dor de cabeça desse padrão que eu estou mencionando, de dor de cabeça intensa, de uma hora para outra, que pode vir acompanhado desses outros sintomas, como vômito ou desmaio, você tem que acionar o serviço de urgência. Normalmente o paciente nem tem condições de fazer. Geralmente é o filho, é o irmão, é o parente, é alguém que flagra aquele momento que consegue acionar o 192, esse é o número 192, para acionar o serviço de urgência e não levar por meios próprios para o hospital de referência. Entendi. Então, a história da dor de cabeça é um mito da forma como se fala. E tem outra coisa que é o seguinte, eu não sei se atrapalha ou ajuda, e aí o senhor é que vai dizer. Popularmente conhecido como derrame, é talvez uma das doenças mais conhecidas popularmente. E aí as pessoas têm algumas dicas, remédios caseiros que elas usam. E há também, aí são os dois lados da história, né? Há o pânico, o medo de que a pessoa que tem um AVC é alguém que não sobrevive, o que não é verdade. Então essa é a boa notícia. Tem tratamento, existem formas de tratar, o que não diminui a gravidade, obviamente. Mas não é o fim do mundo, né? Mas também não trata com remédio caseiro. Isso mesmo, Cíntia, importante. Até hoje, estamos em 2025, tem muitos pacientes que chegam tomando aguardente alemã, entre outras ervas, que inclusive provocam sangramento, a exemplo da ginkgo biloba, né, uma erva extremamente vendida aí, mas que provoca sangramento dentro da cabeça. E a população continua tomando, pensando que isso é bom para demência ou para Alzheimer, ou para evitar. Então a gente encontra muito, sim. Uma vez que você apresenta esses sintomas, você não oferece absolutamente nada para o paciente. Imagina que quem tem AVC, ele com frequência tem a dificuldade de engolir. E aí você vai e oferece um líquido, aguardente alemã. Quando você oferece esse líquido, sabe o que acontece? O paciente engasga, porque ele é incapaz, por conta do AVC, de controlar o próprio ato de engolir. E o que acontece com esse líquido? Ao invés de ir para o estômago, vai direto para o pulmão. E o paciente tem um quadro extremamente grave que chama de broncoaspiração, que é uma pneumonia química provocada, às vezes, até pela própria saliva, mas uma vez que você ofereceu comprimido, medicação líquida, você piorou a condição. Então, não ofereçam nada. O que a gente precisa é de ajuda especializada. E tempo é cérebro. Então não ofereça nada, você já está ajudando. Acionando o serviço de emergência de forma precoce, muito mais. Então a melhor medida é
acionar o serviço de urgência, uma vez identificado os principais sintomas. Daí porque a população precisa entender quais são os sinais e sintomas principais associados ao AVC. Que o senhor falou agora há pouco, né? São alguns sintomas que podem indicar. Não quer dizer, gente, que todo mundo que tem isso, eu sempre gosto de ressaltar, vai ter necessariamente o AVC, mas tem que levar a sério, principalmente se você tem todos aqueles indicadores, que é um caminho para ter um AVC, né? Isso. Pressão alta ao longo da vida, sedentarismo e tal, tudo foi citado pelo senhor. E quais são os tratamentos disponíveis, por exemplo, no Piauí hoje? E aí vamos de novo citar a história do jogador, né? Sim, claro. Que estava lá no sul do Piauí, daí foi transferido para um hospital do interior, lá para Corrente, lá não deu conta, veio para Teresina, mas aí passou tempo demais. Interessante você tocar nesse assunto, Cíntia, porque além de ser um assunto delicado, eu acho que é extremamente apelativo. Pelo seguinte, o sul do Piauí, para o bem ou para o mal, ele não tem uma boa qualidade de assistência em relação ao tratamento do AVC. Isso eu falo assim de forma muito segura. Por quê? Por exemplo, a cidade mais próxima de Corrente é Bom Jesus, com amparo de UTI, equipe, cirurgião, enfim, um atendimento ali de urgência. E independente da evolução do AVC, a gente sabe que metade dos pacientes com AVC, eles do tipo hemorrágico, esse tipo mais mórbido, né, que tem maior potencial de morte prematura, mesmo eles indo para o atendimento médico, com frequência eles não conseguem sequer chegar. Metade morre antes de chegar no hospital. Sim. Então, a parte a gravidade, sim, a gente precisa de um complexo hospitalar preparado para atender o AVC e a gente ainda não tem isso no sul do nosso estado. Hoje as referências no estado do Piauí são Parnaíba, Picos, Floriano, São Raimundo Nonato, Piripiri e Teresina. Claro que existe uma descentralização do tratamento do AVC, mas entenda, Cíntia, não é só o tratamento agudo que interessa. Não é o paciente que chega e recebe ou não remédio. Não. É o paciente que identifica a causa. O problema do AVC não é depois que ele se instalou. É uma vez que você teve a oportunidade de tratar, que você diagnosticou, você, primeiro, evitar uma morte, tratando agudamente. E o segundo, descobrir a causa, porque ele vai voltar. Quem tem um AVC, quantos pacientes, quantos parentes nossos, a gente tem, não, já é o 5º AVC. Gente, isso não pode ser interpretado como normal. Sim. Ter um AVC já é anormal. Mas consentir que 2, 3, 4 AVCs é normal é pior ainda. Isso revela uma, literalmente, pobreza da oferta de tratamento adequado. É engano achar que, porque tem remédio disponível na rede pública, porque tem oportunidade de dar o diagnóstico e o tratamento, resolve o problema do AVC. Claro que não, a população está envelhecendo. A gente precisa identificar a causa do AVC para evitar que ele aconteça de novo. Quanto mais AVCs você tem, mais chance de você ficar sequelado, incapacitado e evoluir com morte, além do impacto econômico gigantesco que tem na população mundial. No ano passado foram mais de 50 mil mortos, né, no Brasil. E a gente costuma chamar a atenção, Cíntia, porque assim, tem uma estatística que é muito real. Sim. 1 em cada 4 de nós terá um AVC na vida. Se você pensar do ponto de vista proporcional, é uma chance razoavelmente grande, né, de 25% de você ter um AVC. É muito grande. Então, é quase uma certeza. Sabe aquela certeza que a gente vai evoluir com a demência, com Alzheimer, qualquer um dos espectros de demência? Com o envelhecimento, isso é normal. Com o AVC, isso é esperado. O que não é esperado é você, às vezes, hoje, com esse boom da obesidade, do sedentarismo, do uso recreacional de drogas, o uso de pílula anticoncepcional, você ter cada vez mais AVC em jovem. Isso traz uma comoção porque, de fato, não é esperado com menos de 55 anos. Nós temos uma colega que 19 anos de idade. Então, isso não é esperado, Cíntia. Outra colega. Exato. Então, assim, a grande questão, outro detalhe que eu acho que vale a pena alertar para os pacientes jovens. Eu vejo o paciente preocupado em fazer a mamografia, eu vejo o paciente preocupado em fazer o exame de próstata, em fazer o ginecológico, o Papa Nicolau preventivo do câncer de colo de útero. São exames praticamente obrigatórios, anuais ou bianuais, a depender da idade e dos fatores de risco da história familiar. Mas eu não vejo ninguém, Cíntia, falar
que, não, doutor, eu tive um parente com aneurisma. Eu devo fazer algum exame? Deve, gente. Isso é recomendação da American Heart Association, um guideline americano, diretrizes americanas internacionais, que recomendam que pacientes dos 2 anos de idade, olha só, 2 anos de idade, criança, até os 80 anos de idade, uma vez que tenham parentes de primeiro grau, irmãos, filhos, com história de aneurisma cerebral, lembrando que essa é a principal causa de hemorragia subaracnoide, que é um tipo de AVC, eles têm que fazer ressonância do crânio. E você não vê gente preocupada com um parente de primeiro grau que tem aneurisma ou que sangrou por aneurisma, preocupada em fazer um exame que é preventivo. Equivale sim à mamografia, ao exame ginecológico, ao exame de próstata. Então isso também precisa ser divulgado, é uma medida preventiva, além do tratamento dos fatores de riscos. Então precisa ter, na verdade, acesso a informação de qualidade e confiável. Com as mídias, a pulverização é de muitos mitos, mas a gente precisa quebrar esses mitos e entregar essas informações de qualidade. Mito ou verdade? Quedas podem levar a AVC? Na verdade, as quedas com frequências podem ser provocadas pelo AVC. Desequilíbrio, né? Exato. Então é mito, né? Sim, que a queda leva a um AVC. Eu lembro bem, assim, tem inúmeros casos, por exemplo, que a gente atende no HUT, e o paciente vem jovem, com história de trauma. E aí vem com frequência, ingeriu bebida alcoólica, bateu o carro. Não tem ninguém, nenhum acompanhante para flagrar. Quando ele chega, tem várias lesões no crânio que sangrou, mas a causa foi um AVC isquêmico que levou ele a bater o carro. Então, não subestime o AVC, não subestime o jovem que chega vítima de trauma ou o idoso vítima de queda. Geralmente tem uma causa, procure, o AVC pode ser uma delas. Tem outra pergunta aqui, o Jonathan Vanderlei, como é que ele pode se prevenir? Então, não sei se ele tem um histórico específico. Exato. Quando você não tem história familiar, a forma de prevenir é a adoção de bons hábitos de vida saudável, aqueles que todos nós deveremos praticar. Então, hoje a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, é a prática de atividades físicas regulares por pelo menos 30 minutos todos os dias por 5 dias na semana. Então você tem a oportunidade aí de fazer 150 minutos a rigor, pode fazer muito mais que isso, mas de pelo menos uma caminhada apressada, aquela caminhada que faz suar. Essa é uma recomendação formal, preventiva para AVC. Além dos controles dos fatores de riscos como pressão, diabetes, colesterol, evitar o sedentarismo e obesidade e procurar história na família de AVC do tipo que sangrou. Isso aumenta em até 4 vezes a chance de você ter um sangramento na cabeça. Então, considere sim a história familiar e ela deve ser passado um pente fino com exames direcionados para esse tipo de doença. Então, adote hábitos de vida saudáveis e consulte regularmente que você, por si, já está prevenindo pelo menos 90% das causas de AVC. Muito bem, olha, a gente explorou bem aqui o Dr. Romilton hoje, mas é porque as pessoas têm muitas dúvidas sobre. É impressionante como é um misto de medo, dúvida, sabe assim, tem gente que tem verdadeiro pavor aqui, eu estou vendo pelas mensagens, as pessoas têm medo até de falar, né? É que nem o câncer, as pessoas têm medo de falar o nome. Muito obrigada, doutor Romildo, quanto mais a gente informa sobre isso, melhor. Lhe agradeço muito a participação, mais uma vez.